Então, temos mais drama envolvendo Jeffrey Epstein, porque à medida que esses 3 milhões de arquivos começam a ser descobertos e lidos por mais e mais pessoas, estamos ouvindo muitas outras histórias surgirem. E, obviamente, o fato de que há alguns, na verdade, não muitos, mas alguns nomes de figuras israelenses proeminentes e figuras judaicas proeminentes na lista de Jeffrey Epstein. Isso, obviamente, está sendo usado como um terreno fértil para provar o controle que temos. Quero revisar alguns nomes mencionados e te passar informações sobre quem realmente são essas personalidades. E eu acho que devemos começar com, não sei, Alan Dershowitz. Vamos chegar ao Bibi Netanyahu e as opiniões dele sobre tudo o que está acontecendo aqui. E Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro, um dos personagens mais notórios associados a Jeffrey Epstein. E alguém que, olha, se você acha que ele representa o público israelense comum, você está tão incrivelmente enganado. E, sinceramente, é até meio cômico na sua profunda tristeza, claro. Então, primeiro, eu meio que quero começar com o fato de que você já reparou no Netanyahu. Apesar de ser considerado o homem mais malvado, ele nem está na lista. Interessante, né? Bem, isso é porque Netanyahu, na verdade, é um ser humano inteligente. E ele é alguém que evita coisas como redes de pedofilia e pessoas que tentam conseguir informações comprometedoras sobre você para te chantagear, porque ele não é um homem facilmente chantageado. Você só precisa observar o estado profundo em Israel, tema que podemos aprofundar, pois é importante que entenda. Mas ele não é facilmente chantageado. E ele simplesmente não é alguém que perderia tempo em uma festa do Jeffrey Epstein. Infelizmente para Jeffrey Epstein, Netanyahu tem um país para governar e assuntos importantes a tratar. Netanyahu realmente tuitou contra Jeffrey Epstein e denunciou a associação de Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro, com Epstein em 2019. E não acredite só nas minhas palavras, nós temos as provas reais. Netanyahu soando o alarme. Ok, essa tem sido a conta de Netanyahu. 9 de julho de 2019, Maod, Natan, Abalian, Ramin, Lehod. Barak, o que Jeffrey Epstein deu para Ehud Barak para mantê-lo e dar a ele acesso a coisas poderosas? Ok, a história de Ehud Barak é um pouco complicada, mas vamos explicar tudo, e para todos vocês. Imbecis que já vão me criticar nos comentários dizendo: ah, Netanyahu não está envolvido, ele controla Jeffrey Epstein. Gente, vocês são chatos e cansativos, e não vamos perder tempo se você acredita nisso só porque descobriu alguns israelenses e judeus na lista do Jeffrey Epstein. Portanto, isso é prova de como os judeus controlam tudo, então você é uma idiota. E também sofre de viés seletivo, porque você deve olhar essas listas e ver os centenas e centenas de nomes que não têm nada a ver com Israel e nada a ver com judeus. É inacreditável como essa retórica persiste. Tipo, olha a prova, achamos um israelense e um judeu de novo. Acredito que as pessoas admiram os judeus, mesmo que os odeiem, e esperam deles certa clareza moral. E posso dizer com segurança que qualquer pessoa envolvida no caso do Jeffrey Epstein, e o fato de Jeffrey Epstein ser judeu é um problema. Por si só, um problema repugnante. Realmente, não representam o povo judeu. Podem ser judeus e israelenses, mas não falam pela maioria de nós. A maioria das pessoas com dinheiro e poder, especialmente na política, é corrupta. Essa é uma verdade lamentável. É porque, para jogar em alto nível, você tem que jogar um pouco sujo, e isso já é um problema por si só. Mas isso é verdade para qualquer pessoa em qualquer sociedade. Elas têm o potencial de se corromper, de fazer coisas terríveis e de se envolver em coisas terríveis. Não é uma representação de toda uma sociedade quando uma pessoa desse grupo faz parte de algo errado. Se você teve uma professora ruim na escola, isso não quer dizer que todas sejam ruins. O mesmo vale se teve uma experiência ruim com uma caixa em uma loja. Isso não significa que a loja toda seja ruim. E se existem judias más por aí e israelenses más por aí, isso não significa que todas as judias e todas as israelenses sejam más. Isso é basicamente senso comum, entende? Mas vamos assistir por um segundo um pouco de todas as acusações que estão sendo lançadas contra as diferentes personalidades. Ok, as diferentes personalidades, porque aqui vai uma hilária.
Eles estão indo atrás do Alan Dershowitz. Você sabe quem é o Alan Dershowitz? Ele é aquele senhor idoso que é advogado, muito, muito famoso, e foi mencionado centenas de vezes nos casos do Epstein. E olha só, vamos analisar isso por um segundo. Eu decidi seguir esse tópico de um antissemita total porque é uma estupidez. Também mostra como eles tentam manipular informações. Tenho uma surpresa para você. A forma como eles estão tentando apresentar Alan Dershowitz como envolvido nesse caso é uma mentira inacreditável. Isso é insano para mim. Certo, então, autoridades israelenses disseram ao Axios e Haaretz que Dania deseja que a lei polêmica dos Estados Unidos e o advogado Alan Dershowitz representem Israel na audiência. Alan Dershowitz está muito associado a Jeffrey Epstein. Ele repre blá, 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 blá. Ele escreveu esses artigos, escreveu esse livro terrível apoiando a limpeza étnica dos palestinos, incrivelmente estúpido, e foi acusado de plágio por Norman Finkelstein. Porque sabemos que esse cara é muito sincero. Então acontece que esse cara... Ok, esse tal de Alan Dershowitz era... Espera. Advogado de Jeffrey Epstein. Ele representou Jeffrey Epstein nos casos. É por isso que o nome dele aparece tantas vezes nos documentos. Uma garota fez alegações de que Jeffrey Epstein talvez tivesse feito algo. Alan Dershowitz esteve envolvido em um caso em que ela acusou Jeffrey Epstein de estupro, mas depois retirou a acusação. Ela manteve sua história contra Jeffrey Epstein, mas retirou o caso contra Alan Dershowitz, afirmando que o identificou de forma errada. Alan Dershowitz, na verdade, mencionou isso várias vezes nos processos, pois era quem gerenciava o caso. É absurdo e nojento dizer. Alan Dershowitz é um exemplo de judeu proeminente, muito próximo de Jeffrey Epstein. Ele o representou. Isso é uma boa decisão? É inteligente? Como advogada, você representaria ou seria amiga de alguém como Jeffrey Epstein? É disso que tratam as acusações. Ele está no livro do aniversário de 50 anos dele. Quando você faz coisas ruins, como Jeffrey Epstein, passa muito tempo com seu advogado e pode virar amigo dele. Você pode ser amiga de pessoas ruins. É uma má ideia, é uma decisão ruim, um mau negócio, eu diria. Provavelmente é ruim para a reputação. Acho que as pessoas não vão gostar muito de você se decidir representar alguém como Jeffrey Epstein. Mas é isso. Foi isso que Alan Dershowitz fez. E eles simplesmente não estão te contando isso, estão? Eles só dizem algo como: Alan Dershowitz é um exemplo de um mau advogado. Mas tem outra coisa que eles também não estão te contando, o que eu acho meio idiota. Isso meio que me incomoda. Mas vamos voltar à história do Ehud Barak, porque ele é realmente o tipo de principal pessoa, como a pessoa mais importante do grupo israelense que está associado a Ehud Barak. Com Jeffrey Epstein, motivo do atual surto das pessoas. Primeiro, embora esse homem tenha sido primeiro-ministro de Israel por um período muito curto, devo acrescentar. Vamos ouvir uma gravação. Entre os dois... Ele pensava que existiam duas empresas de cibersegurança. Atenção! Mesmo conhecendo Peter, nunca conheci Peter Thiel, e todo mundo diz que ele meio que fica pulando de um lado para o outro e age como se estivesse drogado, fumando. Ele parece o Andrew. Ele parece isso. Porém, ele possui a empresa Palantir. P-A-L-L-E-N-T-E-T-I-E-R, Palantir, empresa de Peter Thiel, e preste atenção... Palanto, P-A-L-A-N-T-L. Sim. T-H-I-E-L. Consegue imaginar ser primeira-ministra de Israel sem saber soletrar ali? Ok. Então ele achou que Peter te colocaria no conselho da Palantir, Peter, T-O-N, Andreasin e Horowitz. E Raud, maior que a Sequoia ou o clã dos persas? Essas são as novas moedas. Se você dormiu ouvindo isso, porque esse homem soa como um bufão sem educação, é porque ele realmente é assim. Sim, ele chegou ao poder, mas não por mérito próprio. Ele é alguém que é visto em Israel como um traidor inacreditável ao reino. Eu nem consigo te explicar. Além disso, ele causou grande dano à imagem ao usar termos como genocídio, limpeza étnica e apartheid.
repetindo bobagens que a esquerda diz sobre Israel. Um ex-primeiro-ministro continua falando deles e dizendo bobagens, como afirmar que construímos túneis sob hospitais em Gaza. Isso é um grande problema de relações públicas. Ele também é altamente associado à Fundação Wexner, que espero que você já conheça. Eles estão, de forma massiva, por trás do financiamento do Estado Profundo em Israel. Não quero entrar muito nos detalhes do Estado Profundo aqui. Já falamos muito sobre isso nos meus outros programas, que você pode conferir no Meiracá, na JNS TV, mas a Fundação Luxor é administrada por esse milionário, uma pessoa de esquerda que acredita na erosão da sociedade ocidental. Claro, é judeu. Mas ele investiu uma enorme quantidade de dinheiro, escolhendo algumas dessas pessoas, personalidades de Israel, que ele acha que vão chegar ao poder, e realmente tentando influenciá-los com ideologias terríveis contra Israel. Como você sabe, americanos, especialmente judeus americanos, têm interesse direto em Israel, no sucesso ou fracasso, dependendo do partido político. Esse cara conseguiu impulsionar isso. É realmente chocante e de partir o coração, mas esse cara não nos representa de verdade. Não consigo explicar direito, talvez consiga explicar melhor. Mas ele é um primeiro-ministro que todo mundo olha e diz: você não nos representa. E temos fotos do ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak entrando e saindo da casa do Epstein em 2016. Ótimo, bom para ele, quem se importa, e blá 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 blá. Esse cara traz outros exemplos, mas aqui está o caso simples. É como toda a história do Jeffrey Epstein, tudo o que estamos vendo acontecer agora, e especificamente a questão do Ehud Barak. Quero dizer, podemos assistir ao vídeo por um instante que Netanyahu postou em 2019, tentando explicar a associação entre Epstein e Ehud Barak. Jeffrey Epstein, ele é associado... Não, ele foi indiciado. Qual é a palavra? Acusado de pedofilia e com um histórico extenso de abuso sexual. Epstein controlava Karen Wexner. Era sobre isso terrível que te contei. Que deu 2,3 milhões de dólares para Ehud Barak enquanto ele estava no poder. Barak até hoje não nos conta o que fez com esse dinheiro. Qual foi a investigação? E aqui é basicamente um trecho do Netanyahu. Eu não sei porquê. Ele republicou isso, dizendo algo como: o que mais Jeffrey Epstein deu para esse cara para tentar manipulá-lo? Ok, quando a mídia vai acordar em Israel. Enfim, é como um pedaço de propaganda. Mas, na verdade, no fim das contas, o fato de que existem israelenses que estão deturpando Israel e que fazem parte desse caso do Jeffrey Epstein, sinceramente triste, é de partir o coração. Quando a maioria dos israelenses sensatos diz que ele não nos representa, fica claro que não é um verdadeiro representante do povo. O fato de não haver muitos mais israelenses, considerando quantos israelenses e judeus estão em posições de poder no mundo nessa lista, é sinceramente meio surpreendente e um lembrete para nós do fato de que muitos de nós ainda temos integridade. Jeffrey Epstein era um homem terrível, absolutamente terrível. É minha crença pessoal que ele estava absolutamente sendo usado como um fantoche por algum tipo de CIA. Provavelmente em uma operação enorme para tentar chantagear pessoas poderosas para manter, provavelmente, a América, mas talvez outra superpotência, não Israel especificamente, para conseguir manter suas peças políticas no lugar. Para poder dizer a alguém: eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. E se você for olhar para a Inglaterra, tem o Príncipe André, tem o Catar, tem a Arábia Saudita, tem muitos outros países que também têm pessoas, por associação, que estavam envolvidas no caso do Jeffrey Epstein. Esse não era um homem, isso não era comandado por uma pessoa só, era alguém que intencionalmente buscava associar pessoas a ele. Ele tentou se associar a Elon Musk, mas isso não funcionou muito bem. Elon Musk acabou com ele na internet. Mas tem um monte de pessoas que foram usadas para tentar controlar. Agora, eu, pessoalmente, acredito que não é exatamente a coisa mais inteligente do mundo expor tudo que está nos arquivos de Jeffrey Epstein. E vou te dizer por quê.
Como alguém que entende política, sei da importância de ser sensível com certas informações, pois ao serem divulgadas, podem causar danos à segurança. Vendo a quantidade de nomes e o nível das pessoas poderosas envolvidas no caso de Jeffrey Epstein. Divulgar esses nomes ao público agora está desfazendo uma enorme quantidade de trabalho político feito nos bastidores. Para manter essas pessoas no poder agora, pessoas ruins deveriam ocupar cargos de autoridade? Não, mas eu realmente acho que, se os Estados Unidos estão se esforçando para avançar alguma coisa com a Arábia Saudita, ou até mesmo com o Catar, que vocês todos sabem o que eu penso, ou com o Reino Unido, esses nomes estão sendo divulgados ou firmando acordos comerciais importantes. Agora que isso é público, pode arruinar totalmente seu potencial futuro, e nem sempre considero isso inteligente. Sim, eu sei que estamos muito ansiosos por essas informações. Eu sei que estamos muito interessados em saber exatamente o que aconteceu. É um escândalo absoluto, de proporções gigantescas, e eu concordo com você. Eu estou lendo esses documentos. Eu quero saber quem são as diferentes pessoas que estavam envolvidas. Quero entender o que aconteceu lá, por que aconteceu. Mas aqui está a verdade simples. Nós não vamos saber todas as respostas, nós não vamos saber todas as informações. Você já deve ter visto umas 5 histórias que a mídia ignorou. Os milhões de histórias que refletem um viés que eles querem impor, que na verdade não refletem a realidade do que estava acontecendo de verdade lá. Acho que é sombrio, sujo, corrupto e complicado. Seríamos mais sábios se não gastássemos tanto tempo tentando nos aprofundar nesse escândalo. Essa foi uma das maiores operações de chantagem. Não, essa provavelmente foi a maior operação de chantagem da história. E pode ter sido ou não bem-sucedida. Mas às vezes, para manter pessoas más sob controle, você precisa ter alguma chantagem contra elas. Acho que por isso, essas coisas não foram tão divulgadas quanto gostariam. E estou desculpando o comportamento de Jeffrey Epstein? Nem por um segundo, nenhum desses porcos repugnantes envolvidos merece algo diferente de serem processados. Não me incomodo com isso, mas acredito que há mais acontecendo nos bastidores do que percebemos. Todos deveríamos refletir sobre isso. Obrigada pela atenção.